Olá pessoal, na aula de hoje nós vamos aprender a fazer uma leitura otimizada utilizando o Select. Muitos de vocês aí trabalham com SQL no dia a dia para fazer consultas, fazer modificações, inserções, deleções, e o ambiente de banco de dados oferece algumas funções que fazem parte do padrão SQL que podem ser utilizados juntamente com o Select, trazendo assim benefícios que podem ser usados diretamente no banco de dados, sem necessidade, de fazer isso dentro de uma aplicação. Os comandos que eu vou executar aqui podem ser executados dentro do MySQL, tá? Eu vou utilizar aqui o Postgres para fazer a execução dos comandos. Porém, ele pode ser usado aí no MySQL ou em qualquer outro banco relacional que utilize a ANSI SQL. Tudo bem? Então, eu vou acessar aqui o Postgres. Eu tenho um database chamado cursos. Dentro desse database, eu possuo 3 tabelas, sendo uma delas a tabela pessoas. A tabela pessoas possui o campo CPF, que é Big Int, nome, que é varchar 100, data de nascimento, que é date, e sexo, que é char 1. Tá? No decorrer do curso, a gente vai falando sobre as outras tabelas. Então, a primeira coisa que nós temos a aprender a utilizar aqui dentro do Select é a fazer um cast. O que é o cast? O cast é mudar o tipo de um dado para um outro formato. Por exemplo, alterar texto para inteiro ou alterar inteiro para texto. Ou alterar aí uma data para texto ou um texto para uma data. Então é possível fazer isso dentro do próprio banco de dados, utilizando aí o cast. Então é isso que nós vamos fazer. Então eu tenho aqui como exemplo a tabela pessoas, Essa tabela pessoas possui aí o campo CPF, o campo nome e o campo data de nascimento. Tudo bem? Possui esses campos. Supondo que eu precise aí por algum motivo converter o CPF e a data de nascimento em um texto, eu precisaria fazer essa conversão, tá? Então como é que eu faria isso? Eu faria aqui um select cast, definiria aqui o campo que eu quero fazer essa mudança, altero para tipo text. Faço uma concatenação com o data de nascimento. Então adiciono aqui também a data de nascimento e altero para texto. Então o que eu fiz aqui até o momento foi simplesmente converter o tipo data para texto e o tipo big int para texto, concatenando os dois campos. Então, ao executar aqui, ele trouxe para mim a concatenação no formato texto desses dois campos. Se eu quiser melhorar visualmente isso aí, eu bastaria adicionar aqui um espaço em branco, Adiciono aqui um espaço em branco. E agora melhorou visualmente o resultado. Tudo bem? Para que eu vou fazer um cast? Um cast eu vou sempre fazê-lo, sempre que houver necessidade de eu imputar algum dado que seja de um tipo específico. Imagine, por exemplo, que eu queira fazer um select, fazer aí uma consulta, e dentro dessa consulta eu tenho um campo específico de um tipo data, e eu vou fazer uma comparação, verificar se esse tipo ele é igual a um determinado valor, e esse valor vai estar em formato texto, eu preciso convertê-lo para o formato específico do meu campo. Tá? Esse tipo de cache que eu fiz é um cache explícito, ou seja, eu fui obrigado a implementar o cache. Mas o Postgres, em algumas situações, ele consegue fazer um cache implícito, ou seja, de forma implícita. Então, o que eu vou fazer aqui agora, O que eu vou fazer aqui agora é um teste, Eu vou concatenar o nome, que é do tipo varchar, com o CPF, que é do tipo texto. Observe que ele fez essa concatenação, fez esse cast de forma explícita, Eu tive que realmente colocar o cast. Agora eu vou fazer de forma implícita, eu não vou definir o cast, eu vou deixar que o próprio banco de dados faça essa conversão. Ou seja, o banco de dados identificou que eu quero converter um tipo inteiro para um tipo varchar e ele mesmo aí fez essa mudança, esse cast implícito. Tudo bem? Então essa é uma das formas de utilizar o select, para que eu faça cast, para que eu mude os tipos de dado para outro tipo de dado. Tudo bem? Então agora nós vamos falar aí sobre o case.
O case, ele é uma expressão condicional genérica muito parecido com declarações do tipo if e else, né? Então, por exemplo, né, supondo que eu tenha um campo e esse campo eu vou fazer uma verificação nele para que, dependendo do resultado, eu dou uma mensagem, dependendo do outro resultado, eu insira uma outra mensagem, né? Então, vamos fazer aqui um exemplo para que isso fique claro. Então, eu vou chamar aqui a tabela pessoas, né, que é a tabela que eu estou usando para fazer as consultas. E observe que nessa tabela pessoas eu tenho sexo, sendo sexo M de masculino, F de feminino, tem aqui um espaço vazio, nulo, e temos aqui um I, né, de indefinido, né, provavelmente alguém definiu um valor inválido para o campo. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos utilizar o case para que ele traga para nós se a pessoa é do tipo masculino ou do tipo feminino. Então eu vou usar aqui um select, vou pedir que ele me traga o nome e vou fazer um case, né? Case when M de masculino, case sexo when M, então homem. Caso contrário, mulher. Finalizo com end e aponto para pessoas. Beleza? Então o que eu fiz, né? Eu fiz caso sexo seja M, então homem. Caso contrário, mulher, e finalizo o meu end. Dessa forma, ele me trouxe, né, os tipos que eu havia definido. Porém, essa consulta ainda não está completa, né? Por quê? Porque era para ter aparecido em branco e era para aparecer o I, né? O que significa esse I? Eu tenho que definir qual é o tipo desse I. Então eu posso fazer isso dentro do próprio C, né? O próprio case, no caso, ele permite que eu insira outros tipos de informações. Então eu poderia colocar aqui, por exemplo, when I, vou chamar então indefinido, ou seja, não foi preenchido, né? E eu vou definir aqui também a mulher. Feminino. Que é mulher. E o caso contrário passa a ser o quê? Vazio. Tudo bem? Então o que eu fiz? Caso sexo seja M, então homem. Caso seja I, então indefinido. Caso seja F, então... Aqui tá errado. Corrigir aqui, ó. Então, mulher. Caso contrário, vazio. Então, o que ele vai me trazer é, caso esteja como M, ele traz homem. Caso esteja como mulher, ele traz mulher. Caso não tenha sido preenchido, ele traz como vazio. E caso tenha sido preenchido com I, ele traga indefinido. Qualquer coisa diferente disso, ele teria mostrado o valor normal, ele não teria feito essa mudança. Então vocês podem observar que o case ele é muito interessante para trazer para nós aí um resultado específico de uma determinada pergunta, né? No caso, digamos que eu faça uma pergunta, né? Que tipo de sexo? Ele vai me trazer homem, mulher ou indefinido. Eu poderia fazer isso de diversas outras maneiras, utilizando várias outras formas dentro desse case, né? Eu poderia usar uma função para verificar uma data, se a data é maior do que maior de idade ou menor de idade, etc. Então vamos fazer um outro exemplo aqui. Vamos fazer aqui um select, nome, case. Aí eu vou case when data de nascimento é menor
Vamos colocar aqui, uma data qualquer, né? 2010, 1/1, né? E isso aqui é o que? É uma data, né? Então eu tenho que colocar quem? O cast as date. Tudo bem? Então o que eu fiz foi verificar se a data de nascimento é menor que 2000, né? Vou colocar aqui 2000. Menor que 2000. Então o que ele vai me trazer? Coloca velho. Caso contrário, novo. Finalizo o meu case from pessoas. Então, dessa forma, ele vai me trazer, né? Peraí, deixa eu adicionar mais um campo aqui, só para a gente verificar melhor. Então, aqui ele me trouxe, né? Que as datas de nascimento que forem menor que 2000 são considerados velho. E as datas de nascimento que forem maior que 2000 são considerados novo. E qualquer coisa diferente de data de nascimento, que no caso aí é vazio, é considerado também novo. Poderia corrigir isso? Poderia, mas para o nosso exemplo, isso aí é eficiente, né? No caso, eu utilizei tanto o case, e dentro do case eu já defini um cast, né? Por que eu tive que definir esse cast? Porque eu precisava especificar que o campo era um campo do tipo data. Tudo bem? Apesar de que implicitamente o próprio Postgres faria isso, né? De forma implícita, né? Mas o ideal é que eu sempre defina o cache, porque eu não posso estar contando com o banco de dados para agir de forma implícita na mudança de tipo. Tudo bem? Então agora nós vamos falar aí sobre o koalas. O koalas, ele retorna o primeiro de seus argumentos que não for nulo. Tá? O null é retornado somente se todos os seus argumentos forem nulos. Ele é normalmente frequentemente aí usado para substituir um valor padrão para valores quando ele não recupera, né? Quando ele não recupera os valores independente deles existirem ou não. Então um exemplo simples aqui é algo até parecido aí com o case, né? Nós temos aí a tabela pessoas e na tabela pessoas nós temos o campo do tipo sexo. Observe aí que um dos registros está com o campo sexo vazio, né? Então eu posso usar o koalas para fazer essa correção, né? Digamos que eu queira mostrar um resultado aí para um gerente, para um diretor, e eu não quero que os campos fiquem vazios, né? Eu quero que estejam preenchidos com alguma coisa, até para facilitar a visualização, né, de quem olha isso aí numa planilha. Então como é que nós poderíamos fazer isso? Utilizando aí o próprio koalas, né? Então nós teríamos aí, exemplo, koalas, onde eu defino aí sexo, coloco aí o valor caso ele encontre, né? Ou seja, caso o campo sexo tenha um registro nulo, o que eu vou pôr, né? Ou seja, qual é o resultado que eu vou mostrar? No caso, eu vou mostrar aí como não preenchido, né? Então eu venho aqui nome e aponto para a tabela pessoas. Beleza? Então dessa forma, onde está vazio, ele coloca aí como não preenchido. Eu poderia, por exemplo, apontar isso aí para um outro campo, né? Digamos aí que eu tenha, por exemplo, né, no caso aqui eu tenho a tabela notas, né? A tabela notas, ela possui dois campos, né? 4 campos, né? Mas o mais importante é os campos tentativa 1 e tentativa 2. Então, em algum desses campos, eles estão vazios, né? E eu quero trazer simplesmente o resultado deles para mim de uma forma simples, né? Posso usar aí, por exemplo, o ID e trago aí o koalas, aonde o campo 1 ou o campo 2, né? Ou seja, se o campo 1 estiver nulo, ele me traz aí o resultado do campo 2. Tudo bem? Então, ou seja, se um dos campos tiver vazio, ele traga o outro. No caso, ele trouxe esse aqui vazio, porque os dois campos dele estavam vazios. Mas a ideia aí por detrás do koalas é exatamente isso, né? Substituir um valor padrão por um outro valor, caso esse valor esteja nulo. Tudo bem?
Uma outra função também é que eu particularmente eu não vejo muita utilidade para ela, só que ela faz parte aí da ANSI SQL, que é o NoIF. O NoIF ele tem como objetivo, se dois valores forem iguais, ele retorna o valor nulo, né? Ele é meio estranho de se explicar, porém visualmente é mais fácil. Então nós temos aqui o select simples, né? Um select normal. Então eu vou usar aqui a função NoIF e vou chamar a opção sexo, aonde eu falo que, por acaso, o sexo tiver, por exemplo, i, ele vai transformar isso em nulo. Então vamos voltar aqui novamente para pessoas. Então você pode observar que aonde estava o valor de sexo diferente de M ou de F, ele foi lá com o NoIF, deixou ele em vazio. Tudo bem? Então, digamos que eu tenha aí dentro do meu registro, né, dentro da minha tabela, algum campo que possui algum valor aí que não possa ser mostrado. Eu posso, através do if, fazer um comparativo onde, ó, se for igual a este valor, deixe nulo. Tudo bem? Eu particularmente nunca o utilizei, tá? Nunca fiz a utilização dessa função, porém ela faz parte aí da ANSI SQL. Beleza? Aí nós temos aí uma outra função muito interessante de se usar, que é a função do tipo GREAT e da função do tipo LIST. Né? Eles basicamente trazem o maior valor e o menor valor entre uma quantidade X de valores. Então, deixa eu colocar um exemplo aqui. Por exemplo, eu tenho aí esses valores e com a função GREAT ele vai me trazer o maior valor entre eles. Se eu usar a função LIST, ele vai me trazer o menor valor entre esses valores. Tudo bem? Normalmente ele é usado quando eu vou fazer uma comparação entre campos, né? Qual campo é menor, qual campo é maior e etc. Então vamos fazer um exemplo aqui, né, para a gente visualizar isso aí. Então nós temos aqui um select. Dentro desse select eu quero que ele traga para mim o resultado do campo tentativa 1, tentativa 2, né? E eu quero que ele me traga o maior desses caras, né? Então eu quero que ele caia no greatest, tentativa 1, tentativa 2, from. Vou buscar aqui notas, para não trazer muitos resultados, eu vou pedir para que ele faça aí um baseado no CPF. Beleza? Então o que eu pedi para ele fazer é trazer para mim o resultado da tabela notas, os campos tentativa 1, tentativa 2, onde ele me traga qual é o maior valor entre os dois campos. Então ele me trouxe aí, ó, entre o tentativa 1 e o tentativa 2, eu tenho como maior valor o 10. Aqui o maior valor é o 8, aqui também é o 10 e aqui é o 9. Se eu quisesse o menor valor, eu poderia simplesmente alterar para list, que ele ia trazer aí o menor valor. Tudo bem? É claro que ele não considera o nulo, né? O nulo não é considerado aí. Beleza? Porém, os números são considerados, então ele traz o maior e o menor. Então, sempre que você tiver em uma tabela com muitos campos e você queira saber qual deles é o maior ou qual deles é o menor, você pode utilizar essa função greatest list para que ele traga os resultados para você. Tudo bem? Uma outra função bastante interessante é a função distinct. A função distinct faz com que exista somente um registro dentro de uma lista. Então nós temos aqui, por exemplo, na tabela nome, vamos colocar aqui, vou colocar tudo, né? Deixa eu colocar tudo aqui. Pessoas, nós temos aqui, ó, o Sidney. O Sidney, ele tem aí o CPF, observe que o CPF desse Sidney aqui é diferente desse Sidney aqui, tá? Inclusive o sexo do Sidney é diferente, né? Até porque o Sidney é um nome unissex, né? Pode ser tanto masculino quanto feminino. E eu não tenho a data de nascimento. Então suponha aí que eu queira fazer uma contagem, né? Eu quero saber aí quantos Sidneys existem. Se ele for fazer essa conta, ele vai verificar que existem 3, né? Mas não é 3, na verdade são 2, porque eles se repetem. Então nós temos aqui select nome. Nós temos aí select
distinct. Tudo bem? O distinct, ele é usado aí no sentido de fazer uma distinção, né? Ele vai tirar tudo que é repetido. Então, vou colocar aqui um order by só para nós visualizarmos aí. Então, sem o distinct e com o distinct. Observe que eu tenho uma linha a menos. Essa linha a menos é exatamente em quem? Em cima do Sidney. Porque ele reconheceu que o Sidney que possui o mesmo CPF, o mesmo sexo e o mesmo nome, para ele são as mesmas pessoas. Então ele já fez aí a distinção. Tudo bem? Agora digamos que eu falo assim, ó, não, Vinícius, tem alguma coisa errada aí. E o erro ele está no CPF. O CPF está errado. Ou seja, esses 3 registros são da mesma pessoa. Eu preciso que você faça uma consulta utilizando esse próprio distinct, de forma que ele faça essa distinção, né? Que ele não me traga esse Sidney novamente. Porém, eu preciso de todos os campos, né? Eu preciso do campo CPF, do campo nome, data de nascimento e o sexo. Porque senão, normalmente, você resolveria isso de forma simples, né? Você poderia simplesmente colocar aqui sexo, o nome e a data de nascimento, e ele já ia remover o segundo Sidney. Porém, eu preciso de todos os campos, né? Eu preciso tanto do campo nome, quanto do campo CPF, quanto do campo sexo. E a partir do momento que eu adiciono esses outros campos, o distinct já não funciona adequadamente. Por quê? Porque ele está reconhecendo basicamente nas linhas, né? Então, se tem aí os campos nome, CPF, data de nascimento, se um desses campos forem diferentes, ele considera que a pessoa é diferente. No caso aqui, o CPF é diferente, então ele reconheceu de forma diferente. Então nós vamos utilizar o distinct agora de uma forma um pouco diferente, né? Então nós vamos vir aqui, distinct, aonde eu vou colocar aqui que eu quero distinguir somente pelo nome. From pessoas. Opa. Faltou um aqui. Distinct on pessoas, nome, no caso da tabela pessoas, né? Então o que eu fiz? Eu falei para ele trazer para mim todos os campos e falei com ele que a distinção é somente pelo nome. Então se existir alguém com o mesmo nome, essa pessoa ela é igual. Então o que ele fez foi fazer aí a junção. Então aqui eu tenho 9 pessoas. Se eu quisesse definir agora pelo sexo ou pelo CPF, tanto faz, ele ia me trazer 10 pessoas. Por quê? Porque são pessoas distintas. Tudo bem? E se eu não definir o distinct, ele vai me trazer as 11 pessoas. Tudo bem? Então essa aí é uma das formas aí de se trabalhar com o distinct. E agora a gente vai falar um pouco mais sobre o forShare, forUpdate e o noWait. Beleza, pessoal? Então o forShare, forUpdate e o noWait, eles podem ser usados aí para que façam bloqueios de leitura e escrita dependendo da consulta que está sendo feita, tá? Então as consultas que utilizam aí o forUpdate, ele obriga o servidor a bloquear os registros que são consultados para leitura e escrita. Então seria mais ou menos da seguinte maneira, né? Eu vou abrir aqui uma transação e eu vou fazer aí um select asterisco from pessoas e vou executar aqui um forUpdate. Beleza? Fiz aqui um forUpdate. Isso significa que se eu for para uma outra transação, se eu visualizar aqui uma outra transação, né, que é uma outra transação, tá? Fazer um begin aqui normalmente e eu vou tentar fazer uma modificação ou fazer uma consulta do tipo forShare, né? Eu não irei conseguir, por quê? Porque ele vai bloquear o acesso para essa tabela por causa do comando forUpdate. Vou dar aqui um outro forUpdate. Então ele vai ficar aguardando, né? Ou seja, enquanto aquela consulta não terminar toda a transação, eu não tenho o poder de acessar aqueles dados para fazer consultas, né? E a utilização do forShare ou do forUpdate é basicamente para bloquear outras consultas para que façam leituras e escritas no ambiente. No caso do update, ele não vai permitir
nem leitura nem escrita. E no for share ele não vai permitir somente escrita. Ele vai permitir leitura, porém ele não permite a escrita. E o no wait, para que serve o no wait? O no wait serve exatamente para que eu não fique aguardando, né? Então posso dar aqui um no wait de forma que eu não vou ficar aguardando. Se por acaso a consulta fosse uma consulta que vai ficar aguardando eu liberar uma transação por causa de um for update ou um for share da vida, o no wait faz com que eu não aguarde. Ele simplesmente retorna o erro falando, olha, aquela tabela está bloqueada, eu não consigo fazer consulta nela. Tente novamente depois. Tudo bem? Então essas são as formas de se trabalhar aí com o select de uma forma otimizada, né? Então nós falamos aí sobre o cast, falamos aí sobre o case, falamos aí sobre o koalas, falamos aí sobre o new if, falamos sobre o greatest, falamos sobre o list, falamos aí sobre o distinct, né, que faz a distinção dos registros, falamos aí um pouco sobre o for share, for update e no wait. Então, isso aí é o que nós tínhamos para falar a respeito do select. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Até a próxima.